Bem-vindos novamente. Então, vamos dar sequência à nossa aula sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, nossa parte 2. Agora nós vamos especificar as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Vamos falar das hipóteses esparsas na lei, na CLT. No bloco 3, a gente vai focar no artigo 473, que fala especificamente das hipóteses previstas na CLT. Depois, no bloco 4, falaremos da suspensão do contrato de trabalho, que isso daí não tem um artigo específico dentro da CLT, então falaremos das hipóteses esparsas também na legislação, como agora faremos com a interrupção. E depois nós vamos fazer bastante exercício para fixar o conteúdo. Então vamos voltar para os nossos estudos. Para revisar o que a gente acabou de ver, então, no bloco 1, né? A interrupção do contrato de trabalho é aquela hipótese em que o empregado não trabalha, mas o empregador paga salário. E a hipótese de suspensão do contrato de trabalho é quando o empregado não trabalha, o empregador também não paga os salários. Então, o empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, né, temporariamente, e o empregador continua obrigado pela legislação a pagar salários decorrentes do contrato de trabalho. Quando esta afirmação for sim, né, aí será a interrupção do contrato de trabalho, e quando for não, né, quando o empregador não estiver obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho, aí será suspensão contratual. Veremos agora que existe uma exceção, mas que isso também há a doutrina que fala que não pode ser considerada, a doutrina que fala que sim, mas majoritariamente sim, será uma hipótese de interrupção. E aí esse quadrinho vamos repetir lá na frente, porque será uma exceção. Dentro disso aqui que eu estou falando, que a regra tem apenas uma exceção, e lá para frente nós vamos conhecer qual é essa exceção. Então, vamos falar da interrupção do contrato de trabalho, né? Interrupção do contrato de trabalho são os afastamentos em que o empregado deixa de laborar, mas continua a receber a prestação remuneratória. E quais são essas hipóteses, então? Eu não estou achando o meu mouse. Achei agora. As hipóteses são as seguintes, ó. Férias. Férias é uma hipótese, é um exemplo de interrupção do contrato de trabalho, né? O artigo 129 da CLT traz a seguinte previsão: todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então, ó, sem prejuízo da remuneração. Cadê o meu mouse? Está aqui. É porque tá pequenininho. Só um minutinho, pessoal. É marca-texto que eu preciso, por isso que eu não estava achando. Então, sem prejuízo da remuneração. Uma hipótese expressa de interrupção do contrato de trabalho. Férias é quando nós estamos em casa, gozando de férias, de um descanso e remunerado. O nosso empregador não vai estar ali durante o mês tendo as nossas prestações de serviço, mas ainda assim ele vai ter que nos pagar salário. Nós estaremos em casa recebendo. Nós poderemos viajar, poderemos fazer o que quisermos e estaremos recebendo. E esse salário será pago pelo próprio empregador nosso. Então, primeiro exemplo de interrupção do contrato de trabalho, férias, previsto no artigo 129 da CLT. Outro exemplo é o DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado, lá nas primeiras aulas que eu gravei, quando nós estudamos detalhadamente o artigo 7º da Constituição, nós vimos que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, né, sendo um rol exemplificativo, esse artigo 7º. No inciso 15, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, né? Lá nós detalhamos mais um pouco esse artigo, mas em síntese,
Descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, ele é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. No domingo, no sábado, na segunda, na terça, seja lá o dia que for, o nosso descanso semanal remunerado, nós estaremos em casa, mas recebendo. Todo empregado tem o direito de ao menos um dia na semana estar em casa, descansando, e este dia é remunerado. Feriados também é um outro exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Nos feriados, por exemplo, no dia 21 de abril, né, no dia de Tiradentes, no dia do trabalhador, né, no dia 1º de maio, no dia 7 de setembro, né, dia da independência do Brasil, no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Feriados, todos esses serão remunerados. Estaremos em casa, descansando, e isso será uma interrupção do contrato de trabalho. Caso aconteça de trabalhar no feriado ou no descanso semanal remunerado, nós vimos lá no artigo 7º, nas primeiras aulas, aí nós teremos o direito de ter, a nossa hora valerá a mais 100%, ou seja, o dia nosso valerá o dobro, tá? Mas, quando estamos descansando nesses dias, será uma interrupção do contrato de trabalho. Intervalos remunerados. Os intervalos remunerados são previstos pela legislação. Nas aulas seguintes, que iremos ver sobre jornada de trabalho, nós iremos conhecer todos os intervalos remunerados que existem previstos na CLT. E aí, vamos aqui agora conhecer um deles para entendermos o que seria esse intervalo remunerado. Olha, a legislação prevê períodos de descanso para que o empregado possa recuperar suas energias, alimentar-se e conviver com a família. No caso em que esse intervalo seja remunerado, estaremos diante de interrupção do contrato de trabalho. E um exemplo desse intervalo remunerado que eu trouxe é o artigo 253 da CLT, que fala o seguinte: para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio, ou do ambiente normal, frio para o normal, depois de 1h40 de trabalho contínuo, de indo do quente para o frio, do frio para o quente, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então, esses 20 minutos de descanso que esse empregado que trabalha em câmaras frigoríficas, né, que fica no quente e no frio, nessa alternância de modo contínuo, ele tem o direito de 20 minutos a cada 1h40 ele descansar. Então, trabalha por 1h40, né, ou por 100 minutos e descansa 20. Trabalha por 100 minutos e descansa 20. E esse descanso de 20 minutos será considerado como de trabalho efetivo. Ele estará ali descansando, mas estará recebendo. Não é igual um intervalo, aquele intervalo que eu já comentei durante as aulas, mas que nós também vamos conhecer mais adiante, do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo do horário de almoço nosso, né? Nós comentamos sobre isso na aula de alteração de contrato de trabalho, né? Que pode ser que altere o horário de almoço, diminua, né? Aumente. O intervalo nosso de horário de almoço, ele não é uma interrupção do contrato de trabalho. Nós vamos ver que ele é uma suspensão do contrato de trabalho, porque naquele intervalo nós não estaremos recebendo, nós só estaremos descansando. Aquele intervalo, ele não entra no cômputo da jornada de trabalho nosso. Por exemplo, se você trabalha das 8 às 6 e tem 2 horas de almoço, você então ocupa 10 horas do seu dia com o trabalho, mas dentro dessas 10 horas, 2 você está descansando. Então, não entra essas 2 horas de almoço na tua jornada de trabalho, né? Na tua carga horária.
Então, isso é um intervalo não remunerado, diferente desse que estamos vendo, que é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, que é um intervalo remunerado, na qual esses 20 minutos que estamos vendo aqui do caso do trabalhador que trabalha dentro de uma câmara frigorífica, ele computa, né, ele está dentro da jornada de trabalho dele. Então, ele trabalha 8 horas, mas dentro dessas 8 horas está esses 20 minutos alternados de descanso. Não vai descontando, senão ele ia trabalhar o dia todo, né? Quase que umas 12 horas, 13 horas, né? Se fosse descontado. Então, isso é muito interessante. Veremos que há outros tipos de trabalhadores que têm também o direito desses intervalos remunerados, como no caso do digitador, que antigamente era chamado de datilógrafo, como no caso da telefonista. Geralmente são trabalhos estressantes demais, né? Telefonista ali, o telefone tocando o tempo inteiro, então ela tem o direito de ter um intervalo que computa na jornada de trabalho. O digitador também é um trabalho exaustivo, tá ali digitando, muitos sofrem lesão, né? Então, tudo isso nós vamos conhecer mais à frente, e são intervalos remunerados, que são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não trabalha, está ali descansando, mas aquilo lá ele está recebendo. Faltas justificadas, né? Aquelas faltas abonadas. É aquela falta que o empregador não desconta do salário. Caso a falta tenha amparo legal, como nós vamos ver as hipóteses do artigo 473 da CLT, ou não tendo esse amparo legal, o empregador a abone, deixará de haver a prestação de serviços, mas haverá o pagamento de salário. Então, estas possibilidades de interrupção do contrato de trabalho estão previstas no artigo 131 da CLT. Então, sendo falta que o empregador abone, vai ser interrupção do contrato de trabalho. O trabalhador não vai trabalhar, mas ele está recebendo. E o artigo 131 fala sobre essas faltas que o empregador abona. Olha só. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior, que é o 130. Esse artigo 130, na aula de férias, nós vamos conhecer, que é quando o legislador trouxe quantos dias de férias o empregador vai ter a cada dia de falta que ele tem. E essas faltas são as injustificadas. E ali tem as regrinhas, né? Ele vai ter 30 dias de férias se ele tiver até 5 dias de falta. Ele vai ter 24 dias de férias se ele tiver de 6 a tantas faltas. Então, ali tem as regrinhas, tá? E aí, em síntese, quando são faltas injustificadas, aí desconta das férias, né? Nessas regrinhas. Agora, quando são faltas justificadas, abonadas, o artigo seguinte fala isso, o 131, que não é considerada falta ao serviço, para os efeitos desse artigo que fala o que desconta das férias, a ausência do empregado. Inciso 1. Nos casos referidos no artigo 473, que nós vamos conhecer, que é no caso de doação de sangue, licença gala quando o empregado casa, licença nojo quando o empregado perde um ente querido. Aqui tá falando, né, casamento, doação de sangue. E inciso 4, né, não é considerada falta ao serviço quando esta falta é justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Então, se a pessoa falta, o empregado falta, e esta falta não causa, não gera um desconto salarial, isso é falta justificada e é considerada interrupção do contrato de trabalho. Outra hipótese: afastamento previdenciário por doença ou acidente que seja menor de 15 dias. Então, quando o empregado fica afastado por até 15 dias seguidos consecutivos em virtude de incapacidade para o seu trabalho, a Lei 8.213 de 1991,
que é a lei do plano de benefícios da Previdência Social, né, que traz todos os benefícios, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidentário, auxílio reclusão, todos os benefícios da Previdência. Então, esta lei prevê que a empresa deverá pagar o salário do empregado e, por isso, configura essa interrupção contratual. Então, quando o empregado ele tira um atestado, né, por estar doente, ou ele sofre um acidente, tem que se afastar por até 15 dias, o empregador é quem paga os seus salários. E nisso estaremos diante de uma hipótese de interrupção no contrato de trabalho. Interrupção por quê? Porque o trabalhador estará em casa e quem estará pagando o seu salário será o empregador. Passou de 15 dias, do 16º dia para frente, estaremos diante de uma hipótese de suspensão no contrato de trabalho, porque quem passará a pagar os salários do empregado será a Previdência, será o INSS. E aí ele estará em casa sem trabalhar, embora esteja recebendo mais do INSS, né? Mas o empregador não vai estar pagando salário para ele, então vai ali estar o contrato de trabalho suspenso. Tá? Então, o prazo havia sido alterado, isso daí é importante a gente falar. Em dezembro de 2014, esse prazo de 15 dias havia sido alterado para 30 dias, através de uma medida provisória 664. Mas o Congresso Nacional não aprovou esse trecho dessa medida provisória, e aí o prazo voltou a ser de 15 dias, tá? E aí, a lei, então, 8213, né, a lei 8.213, né, artigo 60, fala o seguinte: o auxílio doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, nos casos dos demais segurados, a contar da data do início da capacidade enquanto ele permanecer incapaz. Então, aqui está falando o seguinte: o empregado fará jus ao auxílio doença, que é aquele pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento. Do 15º dia para trás, ele não estará de auxílio doença, ele vai estar afastado e quem estará pagando o seu salário será o empregador. Passou de 15 dias, do dia 16, né, do 16º dia para frente, o empregado já vai fazer jus ao auxílio doença, estará suspenso o seu contrato de trabalho, o empregador não vai pagar seus salários e quem vai pagar vai ser o INSS através do auxílio doença. E isso daí é para o empregado, porque quando é outro empregado doméstico, quando é um contribuinte individual ou um contribuinte facultativo, desde o primeiro dia de afastamento, quem vai pagar vai ser o INSS. Então, essa regra serve para o segurado empregado, aquele empregado rural, empregado urbano, aqueles empregados que são considerados empregados, segurado empregado para a Previdência ali, né, no conceito previdenciário. O empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo, não é considerado segurado empregado e aí a regra é outra, tá? Parágrafo 3º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, tudo isso que eu já expliquei está ali previsto no parágrafo 3º do artigo 60. Outra, então, hipótese de interrupção do contrato de trabalho é a convocação da Justiça Eleitoral. A Lei 9.504 de 1997, no artigo 98, fala o seguinte: os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem pelo dobro dos dias de convocação. Sabe o mesário? Aquele empregado que no dia da eleição ele está ali servindo na Justiça Eleitoral, né, prestando um serviço honorífico, né?
ele vai ali estar no dia da eleição trabalhando o dia todo à disposição da Justiça Eleitoral. E aí, a Justiça Eleitoral vai expedir uma declaração falando que ele esteve ali trabalhando e a quantidade de dias que ele prestou o serviço para a Justiça Eleitoral, o empregador vai ter que dar de folga pelo dobro de dias. Ou seja, se a eleição foi de um dia, né, e geralmente outro dia para o curso, então 2 dias que o empregado ficou à disposição da Justiça Eleitoral para ser mesário, o empregador vai ter que dar de folga 4 dias para o empregado. E esses 4 dias serão remunerados, ou seja, hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E quando tem segundo turno, aí são 2 dias de eleições e 1 dia de curso. Aí costumam ser 6 dias, né? Então, 3 dias à disposição, dobro 6 dias de folga. Então, isso é o famoso mesário. Os dias que ele tem de folga são considerados interrupção do contrato de trabalho. Na hipótese, então, a outra hipótese de interrupção do contrato de trabalho é o lockout, né? A lei de greve, que é a lei 7783 de 1989, no artigo 17, veda a prática de lockout. O que é o lockout? O lockout é a greve do empregador. É quando o empregador impede que seus empregados trabalhem. E já que os empregados não estão trabalhando porque o empregador não deixou, então isso vai ser uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Olha o artigo 17, o que fala. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação coletiva ali, né, no sindicato, ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Então, é vedada esse tipo de conduta pelos empregadores, né? Eles não quererem, o próprio empregador não querer abrir a empresa, né? Só para frustrar uma negociação coletiva ou dificultar o atendimento das reivindicações dos empregados, né? E aí, caso o empregador proceda ao lockout, os empregados não poderão prestar o serviço, mas como é uma prática vedada, a obrigação de pagamento de salário será mantida, o que caracteriza a interrupção contratual, né? Os empregados não vão trabalhar, mas eles vão receber o empregador vai ter que pagar salários, porque quem não deixou os empregados trabalharem foi o próprio empregador, então ele vai ter que pagar os salários, porque isso também é uma prática vedada, tá? E nós vamos ver na aula de suspensão, né, no próximo, sem ser o próximo bloco no outro, no bloco 4, que a greve, ela é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho em regra, mas que se vier uma negociação coletiva, um acordo ali, estabelecer que os dias de greve vão ser pagos, né, vão ser considerados dias trabalhados, ela vai ser uma interrupção do contrato de trabalho. Mas a própria lei de greve prevê a greve como uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, tá? Mas isso não é engessado. Outra hipótese é a participação em comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia, ela é mais estudada no direito coletivo de trabalho. Aqui nós estamos aprendendo o direito individual de trabalho. As comissões de conciliação prévia são comissões instituídas, seja a nível de sindicato ou a nível de empresa, que tenta, antes de judicializar, a ter um acordo ali, né, extrajudicial. E aí, existe na comissão de conciliação prévia representantes do empregado e representantes do empregador. E aqueles empregados que estão ali participando da comissão de conciliação prévia, quando eles são convocados, é considerado interrupção do contrato de trabalho. Eles vão receber, vão estar com um dia ganho. Eles não vão trabalhar, vão lá na comissão, né, fazer os trabalhos da comissão, mas isso não vai prejudicar o salário deles. Olha só o que prevê o artigo 625b, no parágrafo 2º, ó. O representante dos empregados
desenvolverá seu trabalho normal na empresa, né? Eles estarão fazendo parte da comissão de conciliação prévia, mas eles vão trabalhar normalmente. Mas eles vão se afastar de suas atividades apenas quando forem convocados para atuar como conciliadores, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Então, não vai prejudicar o seu salário, sendo considerado uma interrupção do contrato de trabalho, né? E aí aqui fala, ó, as comissões de conciliação prévia são comissões instituídas com o objetivo de tentar resolver problemas da esfera trabalhista havidos entre o empregado e o empregador. E quando o empregado atuar como conciliador, este período em que ele não desenvolve suas atividades normais na empresa, por estar atuando na comissão, será de interrupção contratual. Outra hipótese, não muito falada, está em lei esparsa, mas que é importante trazer, são as representações no Conselho Curador do Fundo de Garantia, né, do FGTS, e as representações no Conselho Nacional da Previdência Social. A lei do FGTS, a Lei 8.036 de 90, o artigo 3º fala o seguinte, o FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador. O conselho curador vai ali estabelecer normas e diretrizes, tá? E esse conselho curador, ele é composto por representação de trabalhadores, de empregadores, de órgãos, entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. E aí vem o parágrafo 7, me fala o seguinte, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores, né? No caso, são empregados que estão representando os trabalhadores, né? Então, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador decorrentes das atividades desse órgão, né, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Então, isso é uma interrupção do contrato de trabalho. Então, aqueles empregados, trabalhadores que fazem parte do Conselho Curador, quando eles forem convocados, eles terão suas jornadas computadas normalmente. Será considerado como de efetivo trabalho e essas horas fora do trabalho serão abonadas, tá? Não haverá prejuízo no salário. E a Lei 8.213 de 1991, né? Existe a Lei 8.202 de 91 e a Lei 8.203 de 91. Ambas falam da Previdência Social e são leis muito importantes quando estudamos o direito previdenciário. E essa Lei 8.213 de 1991, no artigo 3º, já institui o Conselho Nacional da Previdência Social, que é um órgão superior de deliberação colegiada e que terá como membros. Aí tá lá o membro lá os representantes dos trabalhadores. E aí, no parágrafo 6º, fala que as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores, né, que como membros há representantes dos trabalhadores, né, e quando eles se ausentam do trabalho para a atividade desse Conselho Nacional da Previdência Social, né, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividades decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, a mesma coisa do Conselho Curador, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Então, isso é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Redução da jornada no curso do aviso prévio. Na aula de aviso prévio que teremos lá na frente, agora na próxima aula, né, após suspensão e interrupção do contrato de trabalho, nós veremos as hipóteses de extinção do contrato de trabalho. E aí, dentro disso, eu penso em trazer o aviso prévio, né? Porque o aviso prévio ele é devido quando vai se extinguir o contrato de trabalho sem justa causa. Então, isso aí é uma hipótese de
de eu trazer o aviso prévio para vocês, né? Eu acho que vai se encaixar perfeitamente. Então, penso em trazer junto com as extinções do contrato de trabalho. Mas às vezes eu trago em uma aula separada, eu ainda vou ver certinho. Mas, ó, o aviso prévio, o que é basicamente, né? Nós vimos também na aula do artigo 7º. É aquela comunicação da parte, seja do empregado ou do empregador, né? Que deseja rescindir, por fim, ao contrato de trabalho, avisando a outra sobre seu desejo, né, de rescindir o vínculo de emprego existente. Para os empregados regidos pela CLT, os prazos de aviso prévio concedido pelo empregador são os seguintes. Aí aqui traz, ó, os prazos, nós vamos ver que é de 30 dias, e aí nós vamos saber que a cada ano completo se aumenta 3 dias, né? Sendo no máximo 60 dias, dando um aviso prévio total no máximo de 90 dias. Tudo isso vai ser visto com o seu tempo e modo, né? E já foi visto um pouco na aula do artigo 7º, lá no início das aulas, né? Lá no início do canal. Mas, ó, o artigo 488 da CLT traz o seguinte, ó, que além desses dias aí que tem que cumprir do aviso prévio, a carga horária do empregado ela não é incompleta. Quando eu tô durante o aviso prévio trabalhado, né, vamos supor que eu vou cumprir 30 dias, né? Eu tô há 1 ano na empresa, há 10 meses na empresa e vou cumprir 30 dias de aviso prévio. Nesses meus 30 dias, eu não vou trabalhar as 8 horas. Ou eu vou trabalhar 2 horas a menos, ou eu trabalho tudo normal, 8 horas, e na última semana, né, durante 7 dias, né, os últimos 7 dias eu não trabalho. Mas eu vou receber. E por que que o legislador trouxe isso? Para o empregado ter tempo de, né, cumprir o aviso ali, durante o cumprimento do aviso, ele procurar outro trabalho, fazer entrevistas de emprego. Então, é essa a finalidade da redução dessa carga horária do aviso prévio. E essa redução, ela é considerada uma interrupção do contrato de trabalho, porque não vai descontar do salário, tá? Então, ó, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso. E se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, porque se for o empregado que pediu para sair, ele não vai ter esse direito. É só se o empregador que quis promover a rescisão que vai gerar esse direito de redução da jornada de trabalho durante o aviso. Será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Então, ó, o horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando a rescisão for promovida pelo empregador, vai ser reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Interrupção do contrato de trabalho. Parágrafo único. É facultado ao empregado, o empregado pode escolher se ele vai reduzir essas 2 horas ou se ele vai preferir faltar ao serviço por 7 dias corridos, tá? E tudo isso sem prejuízo do salário. Então, ó, sendo assim, essa redução da jornada em 2 horas ou 7 dias não trabalhados no aviso prévio trabalhado representa períodos sem labor, que serão remunerados, caracterizando a interrupção do contrato de trabalho. Então, essa é mais uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Já tá acabando, tá? Olha quantas hipóteses esparsas aí nas legislações, né? Previstas em leis esparsas ou espalhado na CLT, fora do artigo 473, que vamos conhecer no próximo bloco, ou até mesmo em outras leis, né? Sem ser a CLT. Ó, só tem mais o aborto comprovado e a licença maternidade. O caso do aborto comprovado por atestado médico oficial também é um caso de interrupção do contrato de trabalho, ó. Conforme previsão seletista, haverá 2 semanas de repouso remunerado à mulher que sofrer aborto comprovado por atestado médico oficial, um aborto espontâneo, tá? Não é um aborto provocado aqui, não. Então, ó, a CLT no artigo 395 traz que, em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado por 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento, tá?
Então, isso é um direito da mulher. Se ela sofrer um aborto ali espontâneo, natural, ela vai ter direito a 2 semanas de repouso e essas 2 semanas serão remuneradas, sendo uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E por fim, a exceção daquele quadrinho que eu disse para vocês é a licença maternidade. E por que que é uma exceção daquele quadrinho? Porque o enquadramento da licença maternidade gera controvérsias. Porque o salário do período de afastamento não é pago pelo empregador, é pago pela Previdência Social. Então, o artigo 392 traz o seguinte, a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A CLT prevê isso, que a empregada gestante tem direito a 120 dias de licença sem prejuízo do emprego e do salário. Então, isso é uma interrupção do contrato de trabalho. Só que isso vai ser pago pela Previdência, aí a doutrina fica ali, então isso é suspensão. Não, aí outra parte fala, não, isso é interrupção. E aí o que a majoritária fala, o entendimento majoritário? Fala que a licença maternidade configura uma interrupção do contrato de trabalho, tá? E aí, isso daí é uma exceção, então, àquele esqueminha do quadrinho que nós trouxemos, O empregado, se a gente se pergunta assim, o empregado deixa de prestar serviços temporariamente. O empregador continua obrigado a pagar salários decorrentes do contrato de trabalho? Né? Quando respondemos sim, é interrupção. Quando respondemos não, é suspensão. Nesse caso, o empregador não está obrigado a pagar salários. Então, vai ser uma suspensão? Não. Pelo entendimento majoritário, vai ser uma interrupção. Então, isso aqui é uma exceção. A licença maternidade é uma exceção a esse quadrinho aqui. O encargo do salário da licença maternidade não será do empregador, e sim da Previdência. Mas isso ainda assim vai ser uma interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? E, por fim, o artigo 473, que nós vamos, então, dar uma pausa para o bloco não ficar tão extenso, tão cansativo. Veremos o artigo 473 no bloco 3, que são mais hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, mas previstos dentro da própria CLT, dentro de um artigo. E aí, depois, veremos a suspensão e faremos exercícios, tá bom? Espero vocês no próximo bloco. Não saiam daí, tá? Não deixem de terminar de ver essa aula inteira, porque ela é muito importante. E agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Deixa eu terminar aqui para eu conseguir parar. Descartar. Muito obrigada, tchauzinho. Até o próximo bloco.